Do Vasco que a gente vai falar agora, porque o time se reapresenta, o elenco se reapresenta no sábado e vai ter uma pré-temporada, um resort de luxo com direito à praia artificial. Os caras vão para trabalhar ou para curtir? Olha aí, olha só o lugar que o Vasco vai ficar na pré-temporada. A pré-temporada do Vasco promete ser agitada. O elenco se reapresenta no dia 6 no CT Moacir Barbosa e já no dia 8 viaja para Punta del Este, no Uruguai. O Cruz Maltino vai ficar em um resort, com direito à praia artificial. O Gigante da Colina vai disputar a Série Rio de la Plata, um torneio de amistosos de pré-temporada que reúne outras 18 equipes da América do Sul, com o Vasco como único time brasileiro. No dia 18 de janeiro, uma quinta, o Vasco enfrenta o San Lorenzo da Argentina e na sequência encara o Deportivo Maldonado do Uruguai no dia 21, um domingo. O clube retornará ao Brasil no dia seguinte para começar a integração dos titulares no Campeonato Carioca, com reforços na bagagem. E o Vasco ainda anunciou o primeiro reforço dessa temporada, que é o zagueirão João Vitor, ex-Corinthians. Aí tem algumas situações a analisar sobre essa negociação no meu ponto de vista. Primeiro, o jogador. Muito bom jogador. Eu lembro dele aqui no Corinthians, mostrou que sabe jogar futebol, um bom zagueiro. Tá valendo isso tudo? Eu acho que não vale, mas é a minha opinião. Acho que é um valor extremamente alto para esse zagueiro com 25 anos e pelo que ele apresentou lá no Benfica. E aí muita gente diz assim, o Vasco ganhou a concorrência do Botafogo. Óbvio, o Botafogo queria por empréstimo. O Vasco chegou e comprou o jogador. Pro Benfica, maravilhoso, pô. Eles estão querendo ou não, eles estão recebendo mais de 40 milhões de reais para um jogador que não rendeu lá, que estava desvalorizado no futebol português. Acho que é bom jogador, mas os valores me chamaram a atenção dessa maneira. Eu acho que são valores extremamente altos. Vou dar um exemplo aqui no futebol brasileiro. O Corinthians pegou o Félix Torres, que é um jogador de Copa do Mundo, da última Copa do Mundo, titular da seleção venezuelana, e 25 anos, a mesma idade do João Vitor. O Corinthians está pagando 26 milhões de reais. Então, assim, para você ver, é um valor menor. 42. E eu acho que o Félix Torres poderia render tanto quanto o João Vitor. Só estou pegando o exemplo para mostrar para o torcedor em casa a comparação de dois jogadores da mesma posição, da mesma idade. Quanto foi o Scarpa? Lembra? O Scarpa foi 4 milhões de euros. Ou seja, o João Vitor está mais caro que o Scarpa. Entende o que eu tô... Aí, né? Então, assim... o pessoal da SAF do Vasco tem uma ideia de que ele pode, uma futura venda, né, recuperar isso aí. Mesmo assim, Flavinho, mesmo assim, eu acho que é algo arriscado alto, quando você contrata esse jogador por esses valores pensando numa revenda. Para você ganhar dinheiro com esse jogador, a venda pelo menos tem que ser mais de 8 milhões de euros. Acho pouco provável. Aqui, né? Até porque ele foi para a Europa e volta para o futebol brasileiro e a gente sempre fala isso aqui. Quando um jogador faz esse caminho, é muito mais difícil para ele voltar para a Europa. Ainda mais um zagueiro e alguém pagando 8 milhões de euros. Acho pouco provável. Estranho. Mas o Alexandre Matos dizendo que não ia fazer nenhuma loucura, pés no chão, que o Vasco tinha um dinheiro, mas tinha que acertar a casa. Mas de fato tá pés no chão, porque se a gente parar e analisar, o Vasco até o momento não fez contratação forte, assim. Foi essa do João Vitor, a outra qual? É o Paulo Henrique, que é o lateral direito, que gastou $1 milhão só. O Matheus Cocão, Matheus Carvalho, 2 milhões de reais. E agora o João Vitor, que de fato é uma contratação que chama atenção. Mas por esses motivos que eu acabei de falar. O João Vitor é bom jogador, muita gente queria aqui no futebol brasileiro, mas por esses valores aí, achei um pouco exagerado. Não sei qual foi o jornalista, mas eu sempre respeito a informação dos outros. Mas, cara, assim, o jornalista que está no dia a dia do Vasco, que apurou informações sobre o Vasco, já deveria estranhar. Porque o perfil da 77, da diretoria, não é contratar jogador com essa idade. O Fernando, volante, que está de saída do Sevilha, ele se colocou à disposição para fechar com o Vasco não quis. É um cara que queria jogar no Vasco e já foi especulado em janelas anteriores. E o Vargas me chamou a atenção por causa disso. Falei, cara, não faz o menor sentido. Se os caras pensam numa idade e não querem contratar jogador com essa idade, por que vai pegar o Vargas, que está desvalorizado? A verdade é essa. E o empresário está oferecendo aí para Deus e o mundo. Então, quando eu vi a notícia, eu já havia desconfiado. Mas aí um dirigente do Vasco falou, Venenão, embarca nessa, porque não procede. E de fato não procede. O pessoal do Vasco te confirmou que não tem esse interesse. Não tem. Você já imaginou que era... eu estranhei. Eu falei, vem cá, eu mandei a matéria e falei, vem cá, vocês falaram que não iam contratar jogador com esse perfil, estão negociando. Aí a pessoa respondeu, não embarca nisso porque não procede. Tanto é que o Alexandre Matos deu uma entrevista, se eu não me engano, para o Jorge Nicola, falando, descartando qualquer possibilidade dessa negociação. Sim, foi uma cavada. Saudações vascaínas. Possível saída de Orelhano. Imprensa argentina sugeriu o retorno de Orelhano ao Vélez. Vasco não descarta sua saída se surgir uma proposta oficial, dependendo da análise da comissão técnica. Desfalque na pré-temporada.
Gabriel Peck e Marlon Gomes estarão com a seleção pré-olímpica, ausentando-se da pré-temporada e início do Campeonato Carioca. Reapresentação e novidades no elenco. Elenco do Vasco se reapresenta no sábado para a pré-temporada em Punta del Este, Uruguai. Algumas caras novas da base se juntarão, incluindo Ryan, Pablo, Julião, Marlon Santos, Rodrigo e Alexander. Estratégia de contratações. Vasco prioriza contratações de jogadores mais jovens, buscando opções com potencial de longo prazo em vez de jogadores mais experientes. Busca por reforços. Vasco está procurando um goleiro para substituir Ivan e um lateral esquerdo para competir com Lucas Piton. Possível interesse em Gabriel Peck. Portland Timbers dos Estados Unidos demonstrou interesse em Gabriel Peck. As negociações ainda estão em estágio inicial. Recuperação de Capasso e possível contratação de Marcos Guilherme. O zagueiro Capasso mencionou sua recuperação após uma lesão séria em 2023. O atacante Marcos Guilherme, atualmente no Vivare Nagasaki do Japão, está no radar do Vasco. Negociações por jogadores. Vasco negocia com o Liverpool do Uruguai por Luciano Rodrigues e abre negociação por Eduardo Vargas, mas Alexandre Matos indicou que Vargas não está no planejamento da 777 Partners.